Oi, gente! E aí, tudo certo? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre rinoplastia em pele grossa. Por que desse tema? Porque na rinoplastia da pele grossa a gente tem algumas características diferentes do nariz dos outros pacientes que têm aqueles narizes caucasianos, narizes com pele fina. Então eu quero destrinchar bem certinho aqui para quem tem interesse, tem uma pele grossa, para saber o que pode ser feito aí na sua rinoplastia. Mas antes disso, quero convidar todos vocês para curtir o nosso canal, dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificação, comentar e compartilhar para aquele seu amigo ou amiga que quer fazer uma rinoplastia. Primeiro de tudo, como que a gente classifica o nariz em relação à pele, em relação à cobertura das estruturas que a gente tem. Então o nariz ele pode ser uma pele muito fina, uma pele intermediária, uma pele grossa, uma pele muito grossa. O que a pele interfere no nariz do paciente na hora da rinoplastia? Basicamente tudo, né? Porque eu costumo explicar para o paciente assim, imagina que eu jogo um lençol por cima da gente, que nem uma brincadeira de infância que você vai brincar de fantasma, joga um lençol por cima. Eu consigo ver onde está o nariz, onde está a orelha, onde está o queixo, não é verdade? Se eu pegar e jogar um edredom, ou seja, um edredom mais grosso, eu vou conseguir saber onde está o nariz, onde está a orelha, onde está o queixo? Dificilmente. E o porquê que eu trago esse exemplo bobinho aqui, mas que fica fácil de entender? Porque a pele ela pode interferir ou dificultar na questão de definição das linhas estéticas do nariz, definição de ponta, definição das linhas do dorso. Justamente por causa disso. Por ela ser mais grossa, às vezes para a gente conseguir definir, dependendo do tipo de pele, a gente tem que projetar esse nariz, esticar, para aí sim conseguir ter uma definição boa. Obviamente que não é só isso, né, que a gente às vezes precisa fazer. Tem casos que não precisa esticar, tem casos que a gente pode lançar a mão de outras coisas durante a cirurgia, de algumas técnicas, e também no pós-operatório. O paciente que tem uma pele grossa, normalmente é um nariz étnico. Não é todo mundo, mas normalmente é aquele nariz étnico. Eu já gravei um videozinho explicando um pouco das características de cada tipo de nariz ali no YouTube, então vocês podem dar uma olhadinha para entender bem o que é nariz étnico. Então aqui eu vou falar sucintamente para vocês entenderem. O nariz étnico, né, é aquele nariz característico com uma pele grossa, uma asa nasal larga, pontinha geralmente hipoprojetada, às vezes pode ter dorso baixo, e ele tem de característica, geralmente, um septo curto, tá? A parte cartilaginosa de dentro do septo curta, e muitas vezes esse septo até mole. Então, na hora que nós vamos estruturar esse nariz, nós não temos uma cartilagem de boa qualidade. Então, muitas vezes a gente precisa de cartilagem de costela para poder utilizar aí no nariz étnico. Existem também narizes que não são étnicos, mas que têm a pele grossa. Se ele tiver cartilagem suficiente do septo, a rinoplastia é feita com a própria cartilagem do septo. Caso contrário, a gente vai para a cartilagem da costela. E aí na cirurgia a gente precisa lançar mão de algumas coisas para ajudar a definir. Então, de técnicas específicas, hoje são essas técnicas modernas que nós utilizamos, da rinoplastia ultrassônica, da rinoplastia estruturada. E por que da rinoplastia ultrassônica? A gente precisa desenhar bem, remodelar essa região do osso, fazer uma escultura aqui das regiões laterais do osso e de cima, para poder marcar e desenhar bem essa linha estética da face. E na região da ponta a gente precisa estruturar. Então a gente precisa ter um enxerto, que é um extensor septal, muito bem ali nessa região, para que ele consiga sustentar depois o peso da pele, que ela é mais pesada que um paciente de pele fina. Então precisa ser um enxerto, forte. E muitas vezes a gente vai ter isso com a cartilagem da costela. Às vezes a gente precisa lançar a mão de enxertinhos aqui de cima, que chamam cap grafts, para poder ajudar a marcar a definição. Às vezes o próprio alar rim articulado, que é um enxerto que ele vem desde aqui da lateral,
e vai até aqui na ponta nasal e com isso a gente consegue desenhar essa ponta. Então isso vai variar muito de cada paciente. E aí, por isso que é interessante, o teu cirurgião, ele ter uma experiência em narizes com pele grossa, saber o tipo de técnica adequada para poder atuar nesses casos e também saber como atuar no pós-operatório. E aí que vem o que fazer no pós-operatório nesses pacientes. Então a gente tem algumas medicações que a gente pode utilizar no pós-operatório em pacientes de pele grossa. E uma delas é a isotretinoína, que é o famoso Roacutan. Inicialmente ele era uma medicação que era se utilizado para quem tinha espinhas no rosto, no corpo, e foi visto que essa medicação no pós-operatório da rinoplastia, ela ajuda em muito como? Diminuindo a atividade inflamatória do nariz e também fazendo com que diminua a chance de formação de fibrose nesse nariz, que são coisas que podem atrapalhar o resultado final, como eu também já falei em um vídeo lá atrás, falando de algumas coisas do pós-operatório ali da rinoplastia. Então, essa é uma medicação que ela vai ajudar. Então, ela diminuindo o processo inflamatório, ela diminuindo as glândulas sebáceas que a gente tem no nariz, ela acaba tendo como um efeito colateral, digamos assim, um leve afinamento da pele do paciente. Ajuda na definição do pós-operatório ali da rinoplastia, principalmente nesses pacientes que têm uma pele grossa. Outra coisa também é a gente tirar o espaço morto no pós-operatório. E o que é o espaço morto nesse nome, né? Pode deixar vocês preocupados. Mas a gente chama de espaço morto o seguinte: quando a gente descola a pele e levanta o nariz, ele fica um espaço entre a cartilagem e a pele. A gente fecha. Esse espaço, até ele se colar, a gente chama de espaço morto. E ele costuma fazer um edema ali naquela região. Então, no pós-operatório, a gente acaba utilizando uma esparadrapagem, microporagem ou taping no nariz para fazer com que essa pele mantenha ali colado por muito tempo e com isso ajuda a assentar essa pele, drenar esse inchaço e fazer com que ela cole mais rápido, ou seja, ela assente mais rápido. Obviamente que o processo final de cicatrização do nariz é em torno de 1 ano e meio em pacientes que têm pele grossa. Isso também ajuda na definição ali do pós-operatório. Em outros casos também, o paciente pode estar com edema aqui nessa região do supratípio ou em algumas regiões do nariz, e nós podemos lançar mão de aplicação de uma medicação e a gente utiliza uma agulhinha bem fininha de botox, é bem tranquilo de fazer, e faz essa aplicação dessa medicação no local onde está esse inchaço maior. Isso daí também vai ajudar a reduzir esse inchaço, se estiver formando uma fibrose, reduzir essa fibrose para que melhore a definição ali no pós-operatório. Uma outra coisa que a gente pede também é o cuidado com a alimentação. Então eu já falei em alguns vídeos lá atrás, especificamente falando sobre os cuidados da alimentação. Então ali eu destrincho bem certinho. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar ali alguns vídeos anteriores e ver os cuidados que a gente utiliza ali no pós-operatório. Lá está falando bem certinho sobre isso. Então, a rinoplastia em pele grossa, ela é diferente de pacientes que têm uma pele fina, tanto na escolha da técnica, quanto no que a gente vai fazer ali no pós-operatório, o acompanhamento que a gente vai ter no pós-operatório. Então isso é muito importante, vocês que têm pele grossa, discutir com o seu médico, com o médico que vai fazer a tua cirurgia, para ver se ele tem experiência com esse tipo de nariz, se ele faz essas técnicas e o que ele faz ali no pós-operatório. Então, se você gostou desse vídeo, pode comentar aqui, deixar a tua dúvida, deixa o teu like, compartilha, ativa o sininho de notificação e principalmente se inscreva no nosso canal, que isso vai ajudar com que a gente cresça cada vez mais no canal e tenha mais ânimo aí para fazer vídeo para vocês, para explicar um pouquinho sobre o mundo aí da cirurgia plástica facial e da rinoplastia. Tá certo, gente? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.